Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. É com alegria que eu vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar assistindo a esse devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Antes mesmo de compartilhar com você o texto hoje, eu gostaria de lhe fazer um pedido e, se possível, eu gostaria que você me atendesse. Se você ainda não é um inscrito no canal da nossa igreja, nós pedimos a você que o faça e também ative aquele sininho das notificações. Quando você fizer isso, todos os dias, quando publicarmos algum vídeo novo no nosso canal, chegará uma mensagem para você dizendo que o vídeo está disponível para que você possa assistir. Ao fazer isso, você estará nos ajudando a divulgarmos a palavra de Deus, que é o nosso maior interesse com esse canal, é fazer a palavra do Senhor conhecida. Mas para a nossa devocional dessa manhã, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, e o tema que eu irei tratar é candeeiros de ouro. Diz o texto sagrado: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Meus queridos irmãos e amigos, o livro de Apocalipse costuma ser um livro, de certa forma, temido por muitas pessoas e evitado por tantas outras. Ele costuma ser temido porque ele traz várias figuras do final dos dias, mostrando assim as punições que a humanidade receberá por haver rejeitado ao Senhor Jesus e haver rejeitado assim a mensagem de salvação e de graça. Mas não é o propósito do livro imprimir terror, e sim trazer esperança, porque a grande mensagem desse livro é que aqueles que estão em Cristo Jesus serão vitoriosos no final. É o Dr. William Hendriksen que dá um tema a esse livro, que é a vitória de Cristo e sua igreja sobre o dragão, a antiga serpente, a besta e o falso profeta. Então ele é um livro de triunfo, onde mostra a igreja vitoriosa ao final de tudo. Outras pessoas costumam evitar o Apocalipse porque acham difícil interpretar as figuras que o livro contém. Há muitas expressões simbólicas nesse livro e algumas pessoas têm muita dificuldade de interpretar esses símbolos, de maneira que têm dificuldade de compreender a sua mensagem. E a razão pela qual o livro possui vários símbolos é para que somente os cristãos primitivos pudessem compreender a sua mensagem. Somente os crentes em Cristo Jesus entendessem a sua mensagem, para que, ao cair nas mãos do Império Romano, esse livro não viesse a ser destruído. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando estava prisioneiro na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, por causa da pregação do Evangelho. Ele foi originalmente endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a mensagem desse livro, conforme já mencionei, é carregada de esperança. E o tema que eu trago essa manhã é uma prova cabal disso: candeeiros de ouro. O texto que nós lemos está na primeira das 7 cartas às 7 igrejas. Foi endereçada ao anjo da igreja em Éfeso, que era o pregador do evangelho naquela localidade, naquela cidade. E a carta começa apresentando quem de fato é o seu autor. Embora o apóstolo João a tenha escrito, o autor do conteúdo é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Que a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva
na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, portanto, as 7 igrejas são os 7 pastores as 7 estrelas são os 7 pastores daquelas igrejas. O Senhor Jesus está lembrando que é Ele quem sustenta esses pastores, eles estão seguros na sua mão e ali eles serão preservados até o final. Deus está com os pastores fiéis a Ele e há de guardá-los, protegê-los e supri-los. Estão seguros nas mãos de Jesus. Mas quanto aos candeiros de ouro, o texto diz que Jesus anda no meio desses 7 candeiros de ouro. A explicação dos 7 candeiros está no verso 20 do capítulo 1, que diz que os 7 candeiros de ouro são as 7 igrejas. Então aqui eu queria trazer 3 aplicações para nós em relação a nós como igreja do Senhor. A primeira dessas aplicações é que, como candeeiros de ouro, nós somos chamados para sermos luz do mundo. Como igreja do Senhor e Salvador, como crentes em Cristo Jesus, nós fomos chamados para iluminar esse mundo, para refletir a luz da graça de Deus que habita em nós, para que as pessoas possam enxergar o Redentor através da proclamação do Evangelho e através de uma vida de testemunho farto, fiel e sincero ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, como igreja do Senhor, você foi chamado para ser luz e, portanto, como luz, esteja aceso, esteja à mostra, não tenha vergonha de falar do Evangelho, mostrar Cristo, apresentar o Redentor. A segunda característica é que esses candeeiros são de ouro. Isso significa que os candeeiros possuem valor para Jesus. De fato, nós não tínhamos valor em nós mesmos, mas Cristo nos valorizou, apesar de não termos valor próprio, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Você é um candeeiro, mas você é de ouro. Você é precioso aos olhos do Senhor. Talvez algumas vezes você se sinta desvalorizado. Às vezes você pode se sentir como alguém que não tem grande importância nessa terra. Se você se sente assim, você se engana terrivelmente. Você possui grande valor para Jesus. Ele te comprou com o seu sangue e Ele quer te usar para operar graça e salvação no meio dessas pessoas. Quando eu me refiro assim, eu quero dizer que é através do anúncio do Evangelho que as pessoas conhecerão quem é Jesus e haverão de ser alcançadas pela sua santa palavra. E a última aplicação que eu quero trazer para você é que o texto diz que Jesus anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Isso mostra, isso prova que nós não estamos sozinhos. A igreja do Senhor, ao longo de toda a história, sempre viveu momentos difíceis. É claro que ela teve seus momentos de crescimento grande, teve os seus momentos de grande valorização em muitos lugares onde ela chegou, mas ao longo de toda a história, a igreja sempre foi provada, como estava sendo nos dias em que João escreveu o Apocalipse. E nós também somos provados em nossa fé, mas não devemos desanimar, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor Jesus faz questão de lembrar que o mesmo Deus que ampara os seus ministros na sua mão é o Deus que anda no meio da sua igreja. O Senhor passeia pelo meio da igreja e sabe tudo o que acontece entre nós e há de nos usar como candeeiros nessa terra. Portanto, não fique abatido, triste ou desanimado. Não se esqueça que o Senhor está conosco. Que Deus use essa palavra hoje para fortalecer a sua fé.
Você foi chamado para iluminar. Você tem valor para Cristo e Ele anda no meio de nós. Que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado por essa reflexão de hoje. A minha humilde petição é que esse texto chegue a muitas pessoas, a muitos corações, especialmente aos meus irmãos em Cristo, dos quais talvez muitos que assistem esse canal eu ainda não conheça pessoalmente, mas eu peço que essa palavra chegue a eles e os abençoe, os conforte, enxugue suas lágrimas e lhes traga grande consolo da parte do Senhor. Obrigado pela oportunidade de te servir com esse canal. Preserva-o até o tempo que o Senhor determinar e traz a ele aqueles que o Senhor desejar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.